Graça e paz, pessoal. Eu sou Simone do canal Uma Buscadora e hoje eu gostaria de explicar sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer vídeos narrados com imagens, porque fica melhor de eu explicar muitas coisas, porque daí eu vou estar lendo a Bíblia, então vai ter uma imagens no fundo. Eu vou fazer leituras da Bíblia, eu já fiz, estou iniciando Gênesis, o livro de Esther, Salmos, e os que tem a ver com agricultura, tipo a história de José, que governou o Egito, né? Então é incrível porque na sala de aula, quando eu comecei a ter essa conexão do Espírito com meus estudos, eu comecei a entender muito mais a importância da Bíblia. E hoje eu vou explicar para vocês o que é a Trindade. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê um joinha e nos comentários perguntam mais coisas que eu irei responder, porque são muitas coisas, mas é maravilhoso. Quando eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo, eu queria entender. São 3 em 1, que são Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu precisava organizar aquilo na minha cabeça. E clamei, e orei e pedi. Que um dos pontos é entendimento, é discernimento. Para explicar sobre o Espírito Santo, primeiro eu tenho que explicar a sua existência. Os 3 são deuses diferentes, com características diferentes e histórias diferentes. Primeiro foi Pai, o Criador, foi Deus. Por isso eu vou ler Gênesis. O Antigo Testamento todo foca no primeiro, que é Deus, é o Pai. Os 3 sempre andaram juntos na criação do universo, da Terra. Os 3 sempre andaram juntos. Mas para você ter aquela paz e seu entendimento, cada um teve a sua história. Deus é amor puro. Se você se entregar à palavra do Antigo Testamento, você vai ver o amor de Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo sempre estiveram do lado dele. Os 3 são juntos. Só que quem focou mais no Antigo Testamento foi Deus. Deus foi tão maravilhoso que ele deu um livro enorme para falar da sua bondade. Quando Adão comeu a maçã e nos afastou do paraíso, começou a ver o pecado. Por isso que Deus falou naquela época que alguém ia aparecer para nos resgatar. Foi o seu filho. Já no Gênesis, ele mesmo fala que o seu filho ia vir e veio. Só que tem algo mais junto com ele, o Espírito Santo. Aí já vem a era do Novo Testamento, que é a era de Jesus Cristo. A segunda parte de Deus, o Filho dele. E pessoal, para você receber o Espírito Santo, você tem que confiar de todo o coração e acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso a importância do batismo. Quando criança, os católicos batizam a criança com medo. Mas quando a criança se torna adulto, ela é bom também se mergulhar nas águas e fazer um novo pacto, né? Um novo reconhecimento que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, algo inacreditável acontece. Porque os 3 formaram o mundo. Por isso que eu vou focar em Gênesis.
E quando eu comecei a estudar agricultura, Gênesis veio muito na minha cabeça. E com o tempo eu vou revelando as coisas que eu fui ouvindo. Jesus, Deus é o Criador. Jesus é o Verbo. É o Verbo. E o Espírito Santo é o que nos mantém e constrói as coisas. E nos mantém com os pensamentos de Deus. Mas com o tempo eu vou explicando para vocês, porque é bem complicado, mas também não é. A era de Jesus, o momento que você recebeu o batismo, você aceitou realmente. É como se você dissesse: Deus, realmente, eu sei que Jesus é o seu filho. Eu aceito ele na minha vida. Eu estou muito emocionada. Vocês se lembram que no Novo Testamento, João Batista já sabia que Jesus era o Filho de Deus? Até Jesus, ele já tinha o Espírito Santo. Ele foi tão amor, que ele mesmo disse: mas para a palavra se cumprir, me batize. E a pomba veio. Quem acompanhou, por isso que Virgem Maria dizem que quando Jesus veio, ele foi concebido em santidade, pessoal. Isso é sério. O momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender toda a santidade. E a santidade não é algo tão chato assim, gente. Você não vai perder a sua vida. Quem tá casado vai ser muito feliz no amor. Quem tá solteiro vai ser feliz também, vai ser guiado, vai ser muito feliz. Entendeu? Mas voltando a isso, né? Agora. Ai, onde que eu parei? Tá bom, agora me lembrei. Quando você é batizado, você faz o elo dizendo para Deus: eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor guie meu caminho. Não pelos meus corações, o meu ego, o meu sentimento, as minhas mágoas. Esse que é o problema que nos atrapalha de viver em paz, de não estarmos com o Criador. E você sabe a história linda de Jesus. Jesus realmente é Deus. E ele, por amor, ele virou carne aqui na terra. Você imagina uma pessoa que não precisava. Ele não precisava, gente, ele era Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus mesmo. É o Filho de Deus. E ele, por amor a nós, veio na terra. Ficou humano. Ele sentiu fome. Ele sentiu dor. Muita dor. Vocês sabem, né? Teve aquele filme maravilhoso do Mel Gibson. Quando o Mel Gibson quis, aquilo foi real mesmo. Ele se submeteu a isso porque foi necessário para limpar todos os nossos pecados, nossas falhas, nos proteger. Ele nos protegeu. Tanto é que a palavra dele é forte. Ele liberta teu karma, teu drama, muitas coisas ele te perdoa. Pessoas, eu vi prostitutas, travestis, assassinos, ladrões serem santos depois que receberam o Espírito Santo. Amigos meus, colegas que pregavam presídios, amigas que na madrugada resgataram prostitutas. Tanto é que na Bíblia, o próprio Deus tem a história de Raabe. Você conhece a história de Raabe? Terei o prazer de contar para vocês. Raabe era uma prostituta. E ela foi tão resgatada quando ela viu que Deus dela fazia mal para ela.
e o Deus de Israel fazia o bem. Ela acreditou no Deus de Israel. Ela era de outra tribo, de outra tribo. E ela acreditou e era uma prostituta. A sua vida foi tão abençoada que ela se tornou santa depois de ser prostituta. Deus perdoou todo o passado dela. Vocês têm noção o que é isso? Para todo mundo tem a sua chance. Deus sempre dá a sua chance. Raabe era prostituta, ficou santa, casou com um homem bom, um homem de Deus mesmo. Não foi da tribo dela. Ela ajudou e casou com um homem de Deus. Outra pessoa que no Antigo Testamento que aprontou, mas ele nunca quis perder o Espírito Santo, foi Davi. Vocês devem conhecer a história. Davi foi um dos homens que Deus mais abençoou. E ele tinha falhas, muitas falhas. Tanto é que ele tinha várias mulheres e quis uma casada. Outra história que eu vou contar para vocês. Ele se arrependeu. Ele matou o marido dessa mulher casada. Davi, Betseba. Ele se apaixonou por Betseba, engravidou Betseba, fez lá, chamou ele como soldado, convidou para ele engravidar Betseba, né? Porque era um soldado dele. Ele mandou para a batalha e matou um homem inocente. Tanto é que o profeta que auxiliava ele disse: você matou um homem inocente. Ele se arrependeu. Deus perdoou. O que não perdoou foi o tempo. Por isso que a necessidade do Espírito Santo é muito importante. E o Antigo Testamento são muitos exemplos. O pessoal deve perguntar, mas que história é essa que as pessoas de Deus aprontaram, pecaram e Deus ainda perdoou? Para você ver como Deus entende. E o momento que você recebe o Espírito Santo, você vai entender muito mais. E Jesus Cristo sempre do lado de Deus, porque Jesus estava junto ali. Os três estavam juntos. Mas no Antigo Testamento, o principal da história foi Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo. Por isso que fica mais fácil de você se organizar. Um precisou ter a sua história no seu tempo, para você entender esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Jesus veio, Deus, um verbo, a carne. Ele aceitou, gente. O Deus, Cristo, aceitou ser humano, aceitou tudo. Tem a história, é incrível. Quem você procure o livro de Ferguson Sinclair, é um pastor americano. Ele é o que melhor foca no Espírito Santo para você entender. Há vários verbos maravilhosos. Outro que me ajudou muito foi da Igreja Universal, sobre o Espírito Santo, do Bispo de Macedo. Eles são muito bons nisso, pessoal. Foi assim que eu busquei. Ferguson Sinclair tem uma parte muito bonita que ele conta que quando Jesus teve uma certa idade, ele ficou 40 dias no deserto. Ele passou fome, ele passou frio e foi tentado pelo inimigo. Por isso que Cristo morreu na cruz.
para nos libertar desse inimigo. Sabe quem sustentou ele, preparou ele, deu paz para ele? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo e Cristo, no Novo Testamento, andaram sempre juntos. Cristo fazia orações. Cristo sempre adorava o seu Pai. E por que eu amo tanto a natureza? Porque através da natureza eu consigo adorar a Deus. Eu consegui a minha conexão e você tem a sua. Você tem a sua conexão. Eu consigo adorar a Deus quando eu vou na rua, eu vejo uma árvore, eu vejo uma planta. Eu começo a ver toda a criação do Criador. Eu me encanto em ver as abelhinhas, as corbículas com as patinhas cheias de pólen. É bom demais, pessoal. Isso é ter a conexão, é a paz depois que você começa a entender o Espírito Santo. É incrível mesmo. Cristo escolheu 12 apóstolos. Ele preparou eles e comentava que um dia ele teria que partir, mas ele deixaria o Consolador. Aí que vem a era do Espírito Santo. Cristo teve que ser pregado na cruz, porque tinha que ser feito. Imagina, ele sabia, pessoal, ele sabia o tempo todo. Acredito que na infância não, seria muito pesado, mas o momento que ele começou a ter uma conexão maior foi revelado, porque ele, imagina, ele veio como um homem, um humano, tudo de humano ele passou. Fome, frio, sede, mágoas. Tanto é que ele chorou quando morreu um amigo dele, Lázaro. Ele ficou triste, ele sentiu muita tristeza. Ele viu tantas tristezas aqui no mundo, tantas injustiças. E que injustiça maior que aconteceu com ele, olha a forma. Um homem santo precisava ser pregado na cruz, levar 40 chicotadas, ter os braços, ter as mãos e os pés pregados. Teve sede e ofereceram vinagre, mas ele não quis. O sangue dele todo se foi. Tanto é que foi tanto sangue que na medicina é dito, né? Quando pegaram uma lança no peito dele, verteu água, ele não tinha mais sangue. O sangue dele sagrado foi e escorreu na terra. E ele aceitou como um cordeiro para nos salvar. É por isso que você tem que aceitar o melhor. Vai ser fácil compreender que Jesus é o Filho de Deus para receber o Espírito Santo. Algo tão maravilhoso que faz coisas extraordinárias na tua vida. Basta você crer. Agora, depois que Cristo morreu, ele mesmo falou, é a era. Cristo teve que morrer para deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que agora fica mais fácil de você entender que o Espírito Santo vem o mesmo, ele sempre teve em todos os profetas e tudo, mas cada um teve a sua história. Cristo faleceu, morreu, ressuscitou e voltou para os apóstolos. Ele não podia mais estar presente, então ele deixou o Espírito Santo nos apóstolos.
Foi o Espírito Santo que preparou todos. Pedro. Morreu um, né? Judas, infelizmente. Aquele não se deixou, né? Ele se matou. E foi escolhido Paulo. Paulo, na época, perseguia cristãos. Ele matou mais de 200 pessoas, entre mulheres, crianças e jovens. Mas o Espírito Santo entrou nele e ele foi transformado. E foi uma transformação incrível, pessoal. Tanto é que é Paulo, em Atos, a história do Espírito Santo começa em Atos dos Apóstolos. Porque no dia, 40 dias depois que Cristo treinou os seus discípulos, vem o dia de Pentecostes e desceu o fogo do céu. E a sensação, quando você recebe, é maravilhosa. Eu fui numa vigília na igreja e é maravilhoso. Você sente luz, você sente paz. E você começa a realmente ter mais fé, compreender as coisas. Claro, pessoal, que não é nada fácil também, porque é como Paulo disse, você tem que lutar contra principados e potestades, que é o tempo todo, dominar o seu ego. Eu ainda busco a porção dobrada, porque tem a porção dobrada ainda. Imagina que incrível que é. E uma coisa que quando nós recebemos o Espírito Santo é ser mordomos de Deus, compartilhar a palavra e querer que mais pessoas entendam sobre isso. Então o que eu estou fazendo agora é de coração, porque eu aceitei Jesus, eu aceitei o Espírito Santo e quero compartilhar. Nós começamos a ser mordomos de Deus. Nós começamos a ter mais amor pelas pessoas. Só que também começamos a ter mais sabedoria para amar no tempo certo, porque às vezes você ama uma pessoa que ela não está preparada e você vai se magoar. E o Espírito Santo nos ensina para a gente ser educados, não forçar as coisas, mas também não aceitar que as pessoas te façam mal. Por isso que Deus dá sabedoria, discernimento e domínio próprio, discernimento de espíritos. Você começa a focar mais nas coisas de Deus. Eu não perco mais tempo com coisas fúteis. Eu prefiro plantar. Eu prefiro estudar. Eu não gosto mais de fofoca, eu não consigo. Às vezes a gente até... É isso que vai acontecendo com o Espírito Santo. Ele vai te moldando, ele vai te limpando, ele te ensina a não julgar. Muitas pessoas, depois que eu recebi, me fizeram mais mal ainda. Só que eu não sou mais aquela pessoa que briga no trânsito, como se diz. Porque o Espírito te controla, te consola. Você vai entender por que você deve perdoar 70 vezes 7. Não é fácil, pessoal. Você esquecer quem te magoou. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele te ajuda. Você esquece quem te magoou, quem te deveu. Quem te deve, melhor dizendo, né? Claro que você não vai entrar em preservadas de emprestar dinheiro de novo, mas o Espírito Santo diz agora, né? Não adianta. O dinheiro não vai vir, você vai fazer amizade. Você vai perder o Espírito Santo por causa de uma dívida. Você vai perder o Espírito Santo por causa de uma mágoa. Mas com o tempo nós vamos ajudar a você entender as dificuldades do mundo. Por isso que é necessário os dons. São 7 dons e 9 frutos. Bondade, benignidade, domínio próprio,
É uma jornada, pessoal. Eu tive que estudar psicologia, porque eu precisava fazer domínio próprio, autoconhecimento. Autoconhecimento, eu precisava saber os meus defeitos, o que fazia eu me estourar, o que fazia eu me magoar. Isso é o conhecimento do Espírito Santo. E ele é tão bom que ele te diz: Simone, se tu tá passando por tal dificuldade, é porque você tem que dominar tal coisa. Senão, meu amor, você não vai conseguir. E é isso que o Espírito Santo faz. Você para de cair em preservadas se você só cai quando você está no automático. Quando você perde aquela conexão, aí você pode ser que fez alguma coisa errada. Você evita se apaixonar por pessoas erradas, confiar em pessoas erradas. Você afasta relacionamentos tóxicos. Porque você não se sente mais à vontade em lugares que você pode correr risco de ter maus pensamentos, fazer coisas ruins por você, escutar músicas que te atraem coisas ruins, comer alimentos, beber bebidas, usar drogas. E ele aos poucos vai, porque ele é tão doce, ele é compreensivo. E ele não é que nem o inimigo que vem mentindo, como ele fez, né, com Eva. Olha essa maçã, Evinha, come, não vai te fazer mal. O Espírito Santo não é assim. Ele é honesto, ele é delicado, ele entra aos poucos. E ele só entra se você permitir e tiver a conexão com ele. Ele não invade. Ele nunca invade. É você que tem que ter a conexão. É você que tem que... Por isso que Cristo sempre orava, sempre adorava a Deus, para ele nunca perder, porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele foi humano aqui, pessoal. E ele conseguiu por causa do Espírito Santo. Quando Cristo morreu, precisou fazer a parte dele, o Espírito Santo vem. Ele foi a exemplo, a prova de como que uma pessoa, um ser humano, consegue. Você consegue, pessoal. Se você quiser, você consegue ser como Cristo. Buscar o Espírito Santo e ser como Cristo através do Espírito Santo. Esse presente que veio depois do Novo Testamento, mas que sempre teve ali, mas a sua história é agora. E nós, como mordomos de Deus, que queremos fazer coisas aqui pelo planeta, se preocupar com coisas boas, tipo plantar, cuidar da sua saúde, lhe dar bons conselhos, é o nosso trabalho depois que recebemos o Espírito Santo. Fazemos vídeo no YouTube por você, para ver como você pode ser feliz. Você não precisa mais sofrer. Ou você acha que eu era feliz? Eu encontrei felicidade na natureza. Eu encontrei felicidade numa enxada. É. Eu nunca me senti tão feliz capinando, gente. Quando a gente tem muito ego, muitas preocupações, a gente não vê os milagres de Deus. A gente não vê. E não entende toda aquela maravilha, mas agora eu nunca mais vi uma árvore de outra forma. Eu analiso tudo, a raiz, o tempo que ela existe, a sombra que ela te dá. Você vê a vida com outros olhos. Você para de se preocupar com as preocupações do mundo, porque isso tudo é ilusão, gente. Casa, carro, apartamento, você vai arrebentar a sua saúde. E vale a pena isso. Mas Deus te dá o dom de sabedoria para você ser próspero.
Tanto é que no Antigo Testamento, uma das provas do Espírito Santo foi José. Uma coisa que eu sempre, até hoje na agricultura, é um mistério. Como que José conseguiu abastecer 7 anos de grão